Guimarães Rosa coloca uma epígrafe no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que eu gosto muito. É um provérbio capial, segundo ele, que diz o seguinte: sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. O pensamento também salta, pula quando se precisa. Então, evidentemente, inquietações, inquietudes, mal-estares sempre são uma espécie de mola propulsora do pensamento. Só que esse termo mal-estar, ele é bastante remetido a Freud. Então não é um termo tão genérico assim. Todos os meus trabalhos provêm de inquietações, inquietudes, reflexões críticas que partem desse salto do pulo do sapo. Então, eu já tratei de vários temas, mais recentemente da questão mais política brasileira, com o empobrecimento da linguagem, com o uso dos clichês e também com uma espécie de parasitação, de encosto nos sentidos que antes eram sentidos insurgentes ou ligados a uma tradição democrática. Então, todo esse neofascismo atual brasileiro impregna a linguagem com toda uma espécie de parasitação do sentido mesmo. Como um encosto, eu acho interessante esse termo, porque é a captura da força vital de alguns termos que está sendo cotidianamente operada. Então, por exemplo, atualmente pensei nisso. Durante a pandemia, eu pensei muito no medo, esse aspecto paradoxal e fármaco, ambíguo do medo, que por um lado te protege, te faz viver, por outro lado também pode te paralisar, dependendo do seu grau. E eu acho que a gente teve que lidar, está tendo que lidar com esses limiares do medo. E também toda a situação pandêmica, por exemplo, me remeteu ao estoicismo, à filosofia antiga e ao naturalismo lucreciano. E, ao mesmo tempo, um conto do Edgar Allan Poe que eu adoro, que é A Descida no Maelstrom. Como é que você surfa o turbilhão? E a filosofia antiga pensava muito o turbilhão, não a filosofia, digamos que na sua linha hegemônica no Ocidente, dominante. Mas, se você pensar em Demócrito, o atomismo, depois Epicuro, o naturalismo lucreciano e o próprio Arquimedes vão pensar a mecânica dos fluidos e os turbilhões, porque toda a preocupação era como se livrar do medo na Grécia Antiga. Medo, em geral, dos deuses e medo de continuar vivo depois que se morre, ou seja, medo das punições futuras. Então, eu achei que, nesse contexto da pandemia, valia a pena retornar a essa tradição antiga do pensamento. E aí vai um movimento, acho que geral, do meu trabalho, que é, a partir de inquietações presentes e atuais, mobilizar um legado, uma tradição cultural depositada e viva, tanto na literatura quanto na filosofia, como armas que a gente possa utilizar para potencializar nossos incômodos atuais e nossas respostas a esses incômodos, que eu acho que é uma coisa que também está se perdendo. Mas outros trabalhos meus anteriores já disseram respeito à cultura somática, essa ênfase da redução do mal-estar, dos mal-estares, à bioquímica corporal, ao próprio funcionamento do cérebro. Também me perguntei sobre esse declínio da cultura letrada e dessas perdas dessas referências que nutrem tanto o pensamento, podem nutrir, não é? E em termos de um contexto de dispersão hiperconectada. Mas, voltando ao tema do mal-estar mais específico, quando Freud fala do mal-estar, ele fala de um tipo de sociedade em que havia o eixo do desejo como mais pregnante e as coerções e a repressão desse desejo como problemático, era o mais problemático. E a gente sabe, depois de Foucault, que não é tanto a repressão, mas é, sobretudo, a estimulação, a incitação, a saturação sexual dos corpos. Então, o mal-estar passa a ser por estimulação muito mais do que como o próprio Freud tematizou. Nesse homem psicológico moderno do século XX, que vai ser, digamos que, mais presente no século XX, ele sofria de outro modo. Ele sofria
como uma espécie de como dar vazão à profundidade do seu desejo, com todas as suas heterogeneidades e variações, suas pulsões libidinais, ante uma sociedade que prescrevia determinados comportamentos, determinados modos de se relacionar. Hoje, o eixo nitidamente não é a sexualidade. Mal-estar está em outros campos. Eu acho que tem a ver com esse processo de hiperestimulação dos corpos, saturação sexual dos corpos e uma ânsia curiosa por identidade. Isso é muito curioso. Isso ainda nos trabalha, ainda convoca um pensamento mais refinado que a gente ainda precisa perfazer. Em primeiro lugar, é curioso como existe uma pressão por sempre estar feliz. Mas não é felicidade como um estado efetivo. É a imagem da felicidade, a pressão por estar, como diz Benito Bezerra Júnior, não bem, mas mais do que bem. Estar ótimo. É como se não houvesse lugar para nenhum tipo de variação dos afetos, dos estados do corpo. É como se houvesse mais essa pressão da felicidade. Aquilo que a gente também pode ver nas redes sociais como uma espécie de espetacularização da felicidade sobre as superfícies dos rostos e dos corpos. Também a coisa que acontece na internet, eu acho que é postar cenas hiperfelizes como uma espécie de atestado de que se está bem e, por outro lado, também uma espécie de provocação de inveja também, e insuportabilidade sobre qualquer variação. Só isso já produz angústia. Ter que estar muito bem produz angústia e não te traz nenhum tipo de solo para ancorar qualquer tipo de variação de afeto entre tristeza e melancolia. Repare, a tristeza e a melancolia já foram um motor de literatura, da música popular brasileira. A tristeza não tem fim, felicidade sim. Agora não, a felicidade tem que ser eterna, enquanto, por exemplo, a tristeza era a senhora, o samba sempre viveu da tristeza. Então havia uma ancoragem cultural em outros tipos de afeto, mas isso vai se perdendo em função, eu acho, dessa pressão por imagem também, por uma superficialidade de aparência de estar bem. Além dessa pressão por estar sempre muito bem, se não ótimo, existe também, permeando esse regime capitalístico financeirizado contemporâneo, neoliberal, se vocês quiserem, existe também um dispositivo que é da avaliação. Então, todos se avaliam o tempo todo e essa avaliação, ela não procede para realmente premiar, ela procede para excluir. Então, são forças, hierarquizam-se as forças, mas essa hierarquia das forças não serve para valorizar quem está acima, senão para excluir os que não chegam até lá. Então, existe atualmente uma espécie de sensação de dívida impagável, né, em que sempre você pode e deve querer mais, ser mais, superar, que são os valores neoliberais pregnantes atualmente. Superar, ultrapassar, sempre estar em competição, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. E isso produz muita angústia, porque nunca se chega a alguma coisa, nunca se tem esse horizonte de finalização, de estar aproveitando o momento em que você conquistou algo. Existe essa pressão por ser mais feliz e sempre com a expressão da felicidade, sem nenhum tipo de desvão, nenhum tipo de inquietude. Existe também essa pressão do dispositivo da avaliação, em que pode-se ser excluído muito facilmente. Aliás, o dispositivo da avaliação, ele funciona para excluir. Isso também vai produzindo muita angústia. Ao mesmo tempo, existe uma pressão também por um gozo imediato, por uma realização dos desejos de uma maneira imediata. Então, uma espécie de impaciência com o tempo de vida, que o Bergson, desde o final do século XIX, nos tratou como o tempo da duração. Ou seja,
Para fazer uma água com açúcar, você bota a água, bota o açúcar, mas tem que esperar para que se faça água com açúcar. Se você tem um sentimento, uma emoção mais forte, tem que esperar que aquilo seja elaborado, né, incorporado. Não existe uma perspectiva que valorize a dificuldade, o sofrimento, o caminho. Existe sempre essa ideia de que eu tenho que logo ser retribuído nos meus desejos, no meu prazer. Ou seja, uma impaciência com relação ao tempo vivido, que é o tempo que dura, é o tempo que não adianta acelerar, não adianta apressar. E o Bergson já dizia isso no final do século XIX, né? Que muitos jovens se suicidavam por impaciência, né? E é vivendo mais tempo que você, na verdade, esposa e se afeiçoa ao tempo que dura, ao tempo de vida, porque você aprende vivendo que viver é no tempo e que o tempo tem um processo, uns mais acelerados, outros mais lentos, mas todos eles duracionais. E existe, então, eu acho que cada vez mais uma pressão pela imediatez dos resultados, imediatez do prazer, que também contrariam algo que é a própria temporalidade em que se vive. Então, isso também produz muita angústia, não é? Muito sofrimento, porque não se tem paciência. A paciência da duração é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Por isso, talvez técnicas orientais sejam cada vez mais acionadas em função dessa problemática da imediatez do tempo e a necessidade de viver, que é durar. Não adianta, você pode tomar um medicamento, mas você tem que esperar ele fazer o efeito. As doenças são momentos preciosos em que a gente tem que novamente se aliar ao aspecto duracional da vida. E é curioso, porque no século XIX, um pensador como Nietzsche vai valorizar a doença. Não toda a doença, mas a doença com fundo de saúde, que é quando o corpo mesmo está solicitando uma virada de vida e, às vezes, a doença é o momento de te colocar para fora da rotina e deixar com que outras vozes no seu corpo, no seu ser, se expressem e alterem aquela hierarquia provisória que é o seu eu, que é sempre cambiante, provisório, mas que é estruturado, né? Então, para que também outras revoluções aconteçam na sua vida, muitas vezes isso tira energia e te coloca doente, mas é uma doença super positiva, né? E a gente, como é impaciente e tem que ter sempre a imediatez dos prazeres e dos resultados, temos que ser também muito produtivos, não temos a menor paciência para os regimes da vida com as suas oscilações, sobretudo com o próprio corpo e o seu tempo, né? As durações do corpo, as saúdes, as variações de estados de corpo, as doenças. E por isso eu acho que essas pressões, né, por imediatez, por uma felicidade escancarada nos corpos e nos rostos, é um motivo a mais de sofrimento, enquanto não aprendemos a nos aliar à temporalidade da própria vida. Bem, em primeiro lugar, essa pressão por produtividade, por autossuperação ilimitada, que é a ideia do empreendedor de si mesmo, ela é uma pressão tirânica sobre as vidas e os corpos. Então, necessariamente produzem angústia. Chama a atenção o valor atribuído na própria medicina à autoestima, né? Isso chama muito a minha atenção, porque o mundo precisa mais de autoestima do que autoestima. Entretanto, passa a ser um vetor, passa a ser um traço a ser avaliado para se saber se uma pessoa está bem ou não está bem, se ela está sofrendo algum tipo de patologia, algum comportamento patológico. Isso é muito curioso, né? A autoestima, o autocentramento. Isso tem a ver com esse papel, esse lugar da vítima. Por quê? A vítima é exatamente o indivíduo que sofreu por ação dos outros. Então, os culpados pelo seu próprio sofrimento são os outros. A vítima incorpora esse sofrimento individualizado e não coletivizado.
E eu posso talvez dar um exemplo disso. Depois de Auschwitz, depois dos campos de concentração, da Shoah, houve uma espécie de problemático, um paradoxo que é o seguinte: era impossível, ao mesmo tempo, narrar esse grande sofrimento, irrepresentável, inenarrável. Entretanto, havia um dever de memória. Era preciso falar disso. Então, foram criados vários dispositivos. Tem um filme do Lanzmann, Shoah, tem vários dispositivos para fazer com que o testemunho daquele evento atroz pudesse se registrar na memória, apesar do sofrimento que seria falar dele. Então, é muito curioso, porque havia no pós-guerra, e isso está presente em livros, Primo Levi, em textos, em registros, em depoimentos e filmes, né? Uma espécie de sensação de que você tem que registrar isso na memória. Existe um dever de memória ligado a um sofrimento que diz respeito à humanidade. Então, é um sofrimento alargado, não é? Não é um sofrimento meu, do indivíduo. É um sofrimento pelo qual a humanidade passou, parte dela, e que ela precisa incorporar na sua história e na sua memória, exatamente para que aquilo não se repita. E o pior é que, como diz Hannah Arendt, algo que aconteceu tende mesmo a se repetir. Então, nesse impasse, né, o dever de memória coletivo se impôs, não é, em detrimento do sofrimento individual de cada um desses seres que teve que voltar a falar disso, muitas vezes tempos depois, mas foram criados dispositivos de sobriedade narrativa. Por exemplo, no filme Shoah, do Claude Lanzmann, são criados certos dispositivos para que aquela narrativa possa ter lugar. Atualmente é curioso porque, veja, não é mais um dever de memória remetido à coletividade, à história humana sobre o planeta. É uma espécie de sofrimento individual que precisa ser compartilhado, geralmente em redes sociais, e que diz respeito ao que o outro me causou, e diz respeito ao eu. É um sofrimento do eu e fica ali, deve ser respeitado nessa condição. É claro que muitos desses sofrimentos que foram sendo apresentados em redes sociais foram importantes como denúncias de certas cenas, de certos horrores que eram guardados às sete chaves por vergonha, não é? Por não terem um lugar de exposição garantido. Só que é um limiar, não é? Difícil de avaliar entre, digamos que, uma necessidade de exposição de certos traumas, de certos sofrimentos que eram guardados muito na intimidade. É importante que venham à tona, e são esses que estão mais vindo à tona, sobre a forma de vários tipos de assédio, por exemplo. Então é importante que isso venha à tona, que seja denunciado. Por outro lado, isso também favorece esse lugar da vítima, que ela tem duas características. Ela é passiva, não é? Ela não participou daquela cena, ela apenas a sofreu. E, por outro lado, não há um impulso de pensar aquela situação em termos históricos, culturais, em termos mais amplos, abrangendo toda a humanidade, aquilo que a humanidade é capaz de fazer sobre o outro e produzir como sofrimento no mundo e no planeta, e incorporando aí todos os viventes nesse planeta. Então, eu acho que há uma ênfase enorme no indivíduo, né? No sofrimento individual, que não pode se estender para nenhum tipo de situação política. Há também um efeito de despolitização nesse sentido, porque esse dever de memória que foi muito efetuado após a Segunda Grande Guerra e com os traumas provocados, né, com os campos de extermínio e os campos de concentração, como crimes contra a humanidade, porque é crime contra a vida humana, independentemente de, no caso, perpetrado sobre corpos de judeus, mas também ciganos, também homossexuais, também dissidentes. Então, nós herdamos esse movimento de dever de memória, mas agora não é mais tanto um dever de memória coletivo,
né, em favor do que pode acontecer no mundo, mas mantido em foro privado, íntimo, exposto nessa condição e levando muito a uma ênfase no sofrimento próprio, que aí se junta a outros sofrimentos próprios, mas nessa condição de sofrimentos próprios e não numa abertura maior para o que está acontecendo. O que está havendo para que esses comportamentos apareçam, se deem, né, cultural, historicamente. Então, me parece que não favorece essa reflexão que deveria ser feita, né? Por que tanto assédio? Por quê, né? O Foucault já tinha mencionado esse fenômeno da saturação sexual dos corpos e da percepção. Então, que apareçam esses fenômenos não é talvez tão alheio a certos mecanismos histórico-culturais da nossa sociedade. E não se chega a esse ponto quando se coloca, né, o papel prioritário da vítima, que deve ser respeitada, não pode ser contrariada, não pode ser questionada, não pode ser, inclusive, instada a ampliar o foco da questão, né? Há uma espécie de dever de silêncio aí para com esse sofrimento. Isso é muito estranho. Em vez de ter que se falar, ao contrário, deve-se respeitar esse silêncio, a denúncia, mas deixa a pessoa em paz sofrendo, sozinha. Quando antes, né, e a psicanálise trabalhou muito, a palavra, a narrativa sempre foram caminhos de cura, de elaboração dos traumas e de ultrapassagem desses traumas. Mas, aparentemente, hoje não há muita chance para incitação à fala nesse sentido de um trabalho de elaboração e de ultrapassagem. Há mais uma ênfase na culpabilização do outro e na vitimização do eu. Quando eu penso redes sociais, internet, todos esses fenômenos, celulares, WhatsApp, todas essas tecnologias, em primeiro lugar é importante salientar que nunca penso como causas, não é? Quer dizer, seguindo a lição Foucaultiana, e também o Deleuze vai falar disso, as máquinas são antes de mais nada sociais. Quer dizer, as tecnologias, elas são expressão de determinada formação histórica, mas ao mesmo tempo elas exprimem, elas são efeitos dessa formação histórica, mas ao mesmo tempo instrumentos também. Quer dizer, elas intensificam certos processos em curso, não é? Eu acho que esse estar o tempo todo online tem vários aspectos aí que são problemáticos. Por um lado, por exemplo, durante a pandemia, muitos adolescentes ficaram preciosos 2 anos e meio, quase, online, e deixaram de ter experiências vivas com o corpo do outro, com a presença do outro, não é? E isso foi produzindo, certamente está produzindo, não é meu campo, o campo clínico, mas uma série de sintomas, não é? Dessa ausência de encontro e de vida offline. Eu estou dizendo isso porque eu acho que a pandemia exacerbou esse movimento, mas não que ele já não esteja aí implantado. E me parece que, por um lado, tem uma impaciência muito grande, tem uma angústia muito grande e, ao mesmo tempo, tem um efeito assim, muito forte de captura de 3 eixos da nossa vida. Eu acho que a nossa atenção, a nossa memória e o nosso tempo. O tempo de vida é muito precioso, porque, na minha perspectiva, como a Hannah Arendt também coloca, a gente vem do nada, vai para o nada e tem esse tempo. É um tempo raro, é um tempo precioso. Tem um texto do Sêneca de que eu gosto muito, sobre a brevidade da vida, que não à toa, durante a pandemia, foi muito mencionado. Que ele vai dizer o seguinte: gozado, as pessoas ficam tão incomodadas quando roubam uma propriedade, um objeto, no nosso caso um celular, não é? Mas não ficam aflitas quando lhes roubam o tempo, que é o bem mais precioso. Quer dizer, as pessoas se incomodam quando são roubadas de várias maneiras, por objetos, propriedades, posses,
mas não se preocupam quando lhes roubam o tempo. E é o que tem acontecido cada vez mais, né? Essa captura do nosso tempo de vida e da nossa atenção, que ao mesmo tempo se fragmenta, se dispersa e fica ali à disposição das capturas online, não é? Eu acho esse retorno ao estoicismo, ao Sêneca, aos pensadores do início da era cristã, mas ainda no Império Romano, como Sêneca, são muito curiosos nesse sentido, porque eles atentam para essa questão. Eles atentam, por exemplo, para a seguinte questão: olha, muitos dizem assim, não, com 60 anos eu vou fazer o que eu quero. E aí ele diz, puxa, só os 60 anos e você não sabe nem se chega até lá, né? Então essa ideia de projetar para diante alguma coisa que faça sentido na sua vida já é ser capturado no seu tempo de vida. E ele estranha muito isso. E eu também estranho, porque eu acho que o tempo não é que ele seja curto, é um tempo que tem um limite, né? Tem limitações na sua ponta inicial, na sua ponta final. Então, vamos aproveitar esse tempo. O que é aproveitar esse tempo? Não é ficar angustiado e ficar na imediatez dos prazeres, né? Numa espécie de angústia da passagem do tempo, mas é realmente intensificar essa temporalidade de um modo que se tem que criar e inventar, não é dado, né? O que é dado é a captura desse tempo da atenção e da memória. O que a gente precisa fazer é inventar modos de ocupação e de intensificação do tempo, que eu acho que pode ser um gancho, né, para se sair dessa voracidade que engole o nosso tempo, né, engole o tempo de vida, engole a atenção. Então, não vejo, de novo, que sejam as redes sociais causa de nada, elas são efeito de certas circunstâncias, certas formações históricas. Nesse caso, eu acho que há um processo de captura interminável do nosso tempo de vida e ocupação do nosso tempo de vida, que é preciso arrumar modos de contrariar esse tipo de pressão, né? No meu caso, eu acho que a cultura letrada, que vivia numa outra temporalidade, a leitura, o estudo, para mim, são modos de contrariar essa usurpação do meu tempo de vida. Vocês podem dizer, mas está usurpando de outra maneira. Não, para mim não. Para mim eu estou resistindo, né, a uma certa pressão por imediatez de informação e de comunicação quando eu ralento e me dou tempo. Um tempo que já escapou, não é? Pensem num Proust escrevendo Em Busca do Tempo Perdido. O nosso tempo se perdeu. Olha quantos volumes! E muitas vezes a gente lê essas obras mais longas e densas quando está doente, né? Então a doença também pode ser um aliado nesse sentido, para você contrariar a nossa perda de tempo, a nossa captura por todo tipo de processo e a ansiedade que isso também promove. Então, frear e alongar o tempo, preenchê-lo de outra maneira, durar, voltamos ao tema da duração, né? Durar, habitar o tempo, essa espessura temporal, que é talvez o que a gente esteja fazendo agora, nesse momento. Um breve momento, intenso e que dura. Em primeiro lugar, eu acho que tem esse tema do crédito, da crença. Bom, eu acho que o Walter Benjamin já tinha salientado que a única religião que sobrou foi o dinheiro. Porque toda essa ideia de crença, de credibilidade, passou a fazer parte de uma lógica do crédito, não é? E aí ficou no vazio ali da crença que algumas perspectivas político-religiosas foram ocupando, né? No Brasil se sabe bem claramente como. Me parece que o próprio termo pós-verdade não me agrada muito, porque, veja, ainda há muito de dogmatismo nessa pós-verdade. Quer dizer, me parece que
as perspectivas reacionárias, neofascistas, conservadoras, elas usam o argumento relativista para desestabilizar argumentações progressistas. Mas, ao mesmo tempo, elas se valem de dogmas, né? De religião, a verdade vos libertará e etc. Então, não é que a verdade, o termo verdade, não é que esteja não sendo mais acionado. Né? Ele está sendo acionado. Por isso é que pós-verdade é um termo que eu acho que não contempla ainda a presença insistente de novos dogmatismos, pelo menos em termos de discurso, na nossa sociedade, sobretudo no Brasil, mas eu acho que no mundo em geral. Agora, o que é também curioso, inquietante, eu diria, mais inquietante que curioso, é que, vejam, no século XIX, quando você teve o Nietzsche, a filosofia do Nietzsche, com relação ao positivismo e a crença nos fatos brutos, vai discutir exatamente essa questão de que não existem fatos brutos, sempre há interpretações, sempre são perspectivas. Só que esse argumento, sempre são perspectivas, é utilizado para abalar os dogmatismos. Entretanto, a gente assiste atualmente a um jogo político e discursivo que produz caos cognitivo, o tempo inteiro é a produção insistente, cotidiana de caos cognitivo, que usa esse argumento, na falta de argumentos, para se contrapor à argumentação mais progressista. Então, usa esse argumento de, isso é uma narrativa, é mais uma narrativa. Então, usa uma espécie de relativismo banalizado, que não tem nada a ver com a perspectiva nietzschiana, porque o Nietzsche abala a verdade dogmática, mas considera que esse cenário de ruína dos valores dogmáticos seriam exatamente o solo fértil para a produção de novos valores, para a criação de novos valores. E ele foi o primeiro a detectar o niilismo nesse sentido, porque para muitos o dogmatismo desabando, né, os valores morais desabando, há uma queda no vazio. Ele vai chamar a atenção no Zaratustra, um homem com lampião em pleno meio-dia, como se não houvesse mais referências, não é? Então, na verdade, o declínio, a corrosão dos valores morais que se colocavam como universais, eternos e não inventados por determinadas perspectivas interessadas, a ruína desses valores vai, digamos que, convocar expressão de forças. Tem forças que são essas cínicas, né, que vão desabar no vazio. Se não tem esses valores, então não tem nenhum. Então é a ausência de valores que passa a ser celebrada, inclusive. Esse é o cinismo, né? Mas que o Nietzsche vai salientar desde o século XIX que o cínico é um romântico ou um dogmático desencantado, né? Ele só poderia ter aqueles valores. Não tendo aqueles, não existe nenhum. Ora, voltando à ideia de pós-verdade, usa-se esse argumento relativista, mas de um relativismo banal, para contrariar perspectivas progressistas ou argumentativas em geral. Na ausência de argumentação, disse, não, isso é só uma narrativa. E aí eu não tenho, como a minha também é mais uma narrativa, eu não preciso argumentá-la, não preciso dar nenhum lastro para essa narrativa. Tudo é narrativa, tudo é superfície discursiva, sem lastro, sem fato, né? Portanto, aí muito interessante, quer dizer, o Nietzsche vai dizer não há fato, só interpretação, mas isso ele estava dialogando com o positivismo, com a crença em fatos brutos. Mas atualmente, e eu acho que a Hannah Arendt faz esse trabalho já depois da Segunda Grande Guerra, ela vai dizer que, não filosoficamente, mas politicamente, há uma verdade factual. A verdade factual que ela considera a mais assim, vulnerável, porque sempre a política vai ter problemas com a verdade factual. Mas ela chama, em inglês, da dareness, o estar aí. Por exemplo, no Brasil atual, 33 milhões de pessoas passando fome, não é? Quase 700 mil mortos na pandemia. Isso são a dareness dos fatos. E
Na verdade, essa perspectiva chamada pós-verdade, que considera tudo mais uma narrativa, vai tentar tratar esse fato, essa verdade factual, como uma narrativa. E isso é um problema seríssimo. Por isso eu acho importante até voltar ao tema da verdade factual. Vejam, não filosoficamente, mas politicamente. E não fato bruto, não é? Mas, ao mesmo tempo, essa verdade factual ela é muito vulnerável porque ela é ancorada em quê? Testemunhos humanos, depoimentos, vestígios, não é? Mas existem lápides, existem corpos mortos, existem famintos. Então, isso é a derness, o estar aí, que não pode ser negado. Na verdade, esse argumento de que é mais uma narrativa foi mobilizado na década de 80 do século passado por uma linha de historiadores de origem americana que diziam que Auschwitz, os campos de concentração, os campos de extermínio, nunca existiram. Que, na verdade, aquilo foi narrativa já contrabandeada em favor do sionismo. Então, quando eles diziam isso, foi no momento em que Klaus Barbie, que era um desses carrascos nazistas, foi preso na França, e aí esses revisionistas da história vão dizer, mas nunca houve, né, os campos de concentração e de extermínio. E eu me lembro bem, porque na época eu estudava, fazia meu doutorado na França, que eu pensava, e aí, como é que você argumenta contra essa perspectiva, né? A primeira coisa que os intelectuais franceses fizeram muito bem, foi não entrar na polêmica. Porque essas perspectivas, como Olavo de Carvalho no Brasil, né, elas se nutrem da polêmica. Então, a primeira coisa é não polemizar. Só que chegou um grau de mediatização que era preciso responder de alguma maneira. E aí o Vidal-Naquet vai responder com uma obra que eu gosto muito, Les Assassins de la Mémoire, que, na verdade, esses supostos revisionistas da história não estavam revendo a história, estavam negando a história. Não é? Porque qual era o procedimento? O único argumento era deslegitimar, desqualificar qualquer testemunho, qualquer depoimento, qualquer documento, qualquer vestígio. E reparem, e aí o Vidal-Naquet e os intelectuais franceses vão dizer, não, vocês não são revisionistas, vocês são negacionistas. E essa lição foi aprendida, não é? Via Trump, via Olavo de Carvalho, pela extrema-direita brasileira, que mobiliza o tempo todo esse tipo de argumento. Na CPI da Covid, por exemplo, eu torcia para alguém dizer, para alguém desfazer esse argumento, né, de que isso é só uma narrativa. Porque é preciso você, exatamente porque não tem verdade dogmática, você precisa avaliar as perspectivas. A genealogia nietzschiana é isso, avaliar o valor dos valores. Então, exatamente porque não tem certezas e dogmas a serem respeitados, é que você precisa avaliar o valor das perspectivas, das narrativas. De onde elas vêm, com que interesse de destruir a vida ou de intensificar a vida, e a que elas servem. Então, você precisa avaliar as narrativas. E, por outro lado, eu acho que restituir o campo de uma verdade que não é mais dogmática, que é uma verdade da derness dos fatos, estar aí das coisas, né? Que é muito difícil atualmente de ser enfatizado, mas que é um argumento que não pode ser negado, embora vá se tentar negar. Né? Vai se tentar negar com outros cientistas, com outros dados. Enfim, é um campo de disputa, de tensão, mas inquietante, porque negando-se tudo, torna-se tudo tábula rasa e aí pode-se fazer o que se quiser com as populações, com a vida humana, com o planeta. Então é preciso combater o negacionismo e eu acho que o termo pós-verdade me parece limitado para essa função, para essa nossa função, que eu acho que é uma função do pensamento crítico atualmente. É importante salientar que talvez o próprio termo da Hannah Arendt, verdade factual, seja um pouco mais problemático atualmente, né? Em que você tem um jogo entre verdades dogmáticas e argumentação racional baseada em fatos,
Então, talvez o termo verdade factual hoje seja ainda um pouco mais problemático do que na época que a Hannah Arendt pensou esse tema nos anos 60, nos anos já 70 praticamente. Ela pensou dos anos 60 para os 70. Talvez a gente possa pensar mais em termos do que ela chama do dareness. Sabe, uma pedra no meio do caminho do Drummond. Tem uma pedra no meio do caminho. São as lápides, são a fome, são os milhões de pessoas deixadas aí ao léu nas ruas, mendicando. Então, eu acho que essa ideia da dareness, o estar aí, da pedra, da factualidade, talvez mais do que verdade factual. Sendo que sempre essa factualidade vai ser passível de ser desmontada a partir de outras narrativas. Então, me parece que a filosofia nietzschiana é preciosa nesse sentido, porque o que ele propõe é exatamente, na medida em que não há mais valores universais, eternos, a que devemos nos submeter, que sirvam como parâmetro, não é? É preciso, por isso mesmo, avaliar as narrativas, contrapô-las, não é? E como é que se dá a avaliação? Quais são os critérios de avaliação? Para o Nietzsche tem a ver com a vida, tem a ver o critério nietzschiano, que a gente pode adotar ou não, ou criar outros, e ele nunca pretendeu que nós usássemos o critério que ele usava, né? Era um critério, uma perspectiva, mas o que eu acho bem interessante é assim, aquilo que favorece a vida, que intensifica a vida, ou aquilo que mata, que destrói, que empobrece, que enfraquece a vida, né? Então, esse parâmetro aí. Então, tem esse aspecto, eu acho importantíssimo, a avaliação. Tudo bem, não há fatos brutos, há factualidades, isso há. Não é? Você tem que combater quem tenta desmontar as factualidades. Mas, ao mesmo tempo, você pode... Para quem vai te dizer, isso é mais uma narrativa, você diz, mas é uma narrativa de outra ordem, com outro lastro, com outro peso, não é? E com outros efeitos mundo. E aí você avalia, exatamente porque são perspectivas, aí é que você tem que avaliar que interesses estão sendo ali expressos e que efeitos essas narrativas vão produzir no mundo, na vida. E também gostaria de salientar, eu comecei por esse tema do crédito, não é? Que a única religião passa a ser, a única crença passa a ser o dinheiro, passa a ser, atualmente a gente diria, o mercado. Lembrem-se que in God we trust, está marcado lá no dólar, né? O trust, né? A confiança que é tão necessária para se viver. O Jonathan Cryer vai dizer que você só consegue dormir quando confia no mundo, quando confia no outro no mundo. Por isso que a gente tem tanto problema para dormir. E a gente também inveja tanto um bebê dormindo, porque para dormir é preciso confiar no outro e no mundo. E como confiar? Esse é um problema também, né? Que crédito, que crença, que credibilidade tem os discursos, né? Em que acreditar? Então é muito curioso, porque o capital, né, tomou o lugar do crédito e da crença e deixou um grande problema que é um vazio de crenças. Mas diante desse vazio, as forças se expressam nietzschianamente. Muitas vão dizer, que bom, posso inventar valores. Outras vão cair no vazio, no cinismo e no niilismo radicalizado, a ausência de valores. Para essas, o Nietzsche tinha uma solução. O niilismo deve se intensificar a tal ponto que ele mesmo se anula, se anulando, se destruindo, né? A destruição pode chegar a um ponto que ela mesma se destrua. E aí, não é? Azar o dela, mas seria uma boa notícia para quem aposta na vida. A situação atual realmente promove um empobrecimento da reflexão crítica e nos coloca diante de certos impasses, não é? Porque como tem essa perspectiva do cancelamento, uma espécie de intolerância muito enfatizada, então parece que o espírito crítico precisa um pouco tomar tanto cuidado, ele precisa não ferir certas sensibilidades que, curiosamente, são sensibilidades de cunho muitas vezes moral, de cunho relativo à vítima, né, ao sofrimento individual, mas não são sensibilidades com relação
a situações sociais e políticas. Então já tem essa diferença aí. Há uma sensibilização cada vez mais voltada para o próprio umbigo, cada vez menos voltada para a situação política, para a situação geral. E realmente a gente cada vez mais teme ferir certas novas sensibilidades aguçadíssimas e que são, na verdade, insensíveis para tantos crimes, para tantos absurdos, para tantas injustiças. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer é discutir isso, não é? É discutir essas novas formas de sensibilidade. A que se é sensível e a que ponto e por quê? Eu acho que tem que ser tematizado essa sensibilização, não é? E essas práticas de cancelamento acabam tendo a ver com aquilo que se torna ofensivo ou não, que aí se estende, não é, para uma ausência total de discussão, de diálogo, de argumentação em favor de práticas de julgamento e de extermínio, vamos dizer assim, extermínio em redes sociais, né? E fontes de grande sofrimento. Esse tipo de ação, e que tem efeitos reais, vai deixar o pensamento crítico um pouco assim, pisando em ovos, com certos cuidados que não se tinha antes, né? E me parece que há uma tendência de frear um pouco a ousadia crítica, que é um problema muito grave. Como enfrentá-lo? Eu acho que discutindo aquilo que está fazendo esse freio. Por exemplo, esse tipo de sensibilização ofensiva extremada para um tipo de fenômeno e não para outros, ou pelo menos fazer esse contraponto. O que mais a gente deve, eu acho, que evitar é a polarização, porque é um falso problema. Não existem dois polos, existem múltiplos, é uma heterogeneidade. Na verdade, o próprio Nietzsche já mostrou como o jogo dual de oposição é a base da moral e da metafísica. A base da moral e da metafísica é a produção de um campo em que são dois opostos. Porque aí é muito simples. Quando você cria dois opostos, você elimina a diferença. Você tem o mesmo e o outro, mas o outro é o oposto do mesmo, o mesmo é o oposto do outro, você não tem diferença, né? A diferença fica esmagada. E a diferença é o que nos constitui, a diferença a si, a diferença no tempo, a diferença com o outro, as tensões. É isso que dá a graça e a riqueza da vida coletiva. E me parece que há, junto a isso, um empobrecimento, portanto, da vida coletiva e um empobrecimento do discurso. Porque eu acho que também nas redes sociais vão se produzindo determinados clichês que vão ganhando uma expressão imensa. Por exemplo, o clichê do gatilho emocional, que tem me chamado a atenção. Esse clichê do gatilho emocional, ele tem uma história. Ele nasce lá em função da Guerra do Vietnã, das guerras da segunda metade do século XX, que vão produzindo traumas. E o tal do estresse pós-traumático, que passa a ser um sintoma histórico proveniente daqueles que voltaram dessas guerras. E, na verdade, essa ideia de gatilho era usada também como uma terapêutica. Você produz sons de bala para que aquele sujeito que volta traumatizado vai elaborando aquela experiência e vai aos poucos ultrapassando a sua paralisia e o seu choque traumático, não é? Então, vem dessa tradição ou desse movimento histórico pós-Vietnã, tanto a categoria de estresse pós-traumático, quanto também as terapêuticas referidas a esse estresse. E aí é usado o termo em inglês do trigger, né? O gatilho emocional. E esse clichê, eu acho que é um clichê, vai ganhando uma extensão enorme e vai sendo associado a vários tipos de mal-estar. E mal-estar entendidos como trauma. O trauma, aquilo que é gravíssimo e que pauta o seu estado presente e futuro e que também é uma espécie de segredo e alguma coisa que não consegue vir à tona do discurso. Mas vai se tornando um clichê e vai sendo utilizado de uma maneira banal e vai sendo muito acreditado, porque os clichês, o discurso,
têm essa feição, eles vão se naturalizando, vão sendo incorporados, vão sendo acreditados. Na verdade, vão tendo um respaldo na realidade, porque eles vão sendo incorporados, acreditados, então parece que eles dizem alguma coisa verdadeira, né? Quando são clichês, quando são invenções. Me parece que esse mundo polarizado, que é puramente moral, a gente precisa passar por debaixo da polarização. Como fazer isso? Talvez, por exemplo, no caso dessa extrema sensibilização ofensivo atual, desse estado de passível de ser ofendido por determinados detalhes, você pode passar a discutir esse tema. E, no caso de passar por baixo da polarização, tentar entender como funciona essa estrutura bipolar, não é? Essa estrutura de bipolaridades que, na verdade, esmagam a diferença. E mostrar que elas são um modo de captura da vida nas suas modulações sempre variáveis, sempre heterogêneas, não é? E é um modo também de esvaziar o campo do político, que é o campo também das tensões e das diferenças, porque reduz, né, todas as heterogeneidades a duas homogeneidades, uma contraposta à outra. E isso é de um empobrecimento atroz, tanto da vida política quanto do discurso e do pensamento crítico, que eu acho que é sobre isso que a gente precisa se debruçar e tratar e tentar discutir, para poder ultrapassar exatamente. Portanto, eu acho que essa situação crítica que a gente vive, né, de niilismo exacerbado, de cinismo, de muita instrumentalização do caos cognitivo em favor de interesses bem concretos, não é? Interesses políticos, interesses econômicos, a gente precisa discutir esses esquemas para poder ultrapassá-los. Mas nesse também terra devastada de valores, isso pode ser uma ótima notícia para a gente inventar valores. E me parece que há vozes e seres e corpos que já estão efetuando isso no Brasil e no mundo, claro, estão sempre existentes. A gente aqui está tratando do mais problemático, mas essa situação de esvaziamento de um campo de valores é também um convite à invenção de outros e novos valores. Depende da potência vital que encara esse cenário e responde a ele. Em primeiro lugar, é preciso distinguir julgamento de avaliação. Já falei de avaliação, né? A avaliação é preciosa. Nós temos que sempre estar avaliando, porque viver é produzir sentido e produzir valor. O território existencial que a gente inventa a cada momento e na vida é pautado por sentidos e valores. Então, avaliar é, digamos que, inevitável e necessário para a vida humana, para que se constitua um território existencial onde se possa instalar a vida, a vida de cada um. Por outro lado, julgar é muito diverso de avaliar. Avaliar não parte de valores eternos, de valores dogmáticos, de valores certos e já dados, né? Ao contrário, avaliar convoca a invenção de valores. Você se inventa enquanto avalia. Você inventa em que espaço você vai circular, quem você vai ser. E a Hannah Arendt também diz que nós somos condenados à política. É porque toda a nossa vida é política, porque todo o tempo nós avaliamos. Nós, no que fazemos, somos e dizemos, nós estamos o tempo todo instados a nos atuarmos como seres políticos, que somos, não é? Porque avaliamos. Ou a gente imita e repete sentidos e valores, aí somos meros ouvintes, transmissores de clichês, e é um problema, não é? É um problema porque aquele que só obedece e repete clichês, ele pode muito bem se tornar um carrasco nazista. Foi a desculpa de todos eles, estávamos obedecendo. Mas até que ponto você, como um humano no planeta, você deve apenas obedecer, e obedecer é também repetir clichês.
né? Então, existe também importante aí um compromisso de criação com a língua, né? Bárbara Cassam, a partir da Hannah Arendt, vai dizer que a língua só é materna quando você cria, quando você inventa, você é responsável por essa língua como inventor. E quando você é um mero passador idiota de banalidades, que é o que o tempo todo a gente é instado a ser, na velocidade dos discursos, nas redes sociais, você deixa de ser um vivente politicamente qualificado, porque você tende a reproduzir e continuar e repetindo clichês. Pode chegar a extremos, esses clichês, de matar o outro, de calcionar o assassinato alheio, que é o que a gente está vendo atualmente nesse movimento até do Brasil próximo às eleições, não é? Em que a destruição do outro passa a ser alguma coisa factível, porque já estava presente como horizonte discursivo. E diz respeito também a essa bipolarização. O outro é para ser destruído, o fanático é aquele que não dialoga e não conversa. O seu intuito não é promover a mudança do outro, é destruir o outro. Então esse impulso de destruição, ele é muito ancorado no empobrecimento da linguagem. E o empobrecimento da linguagem tem a ver com você se tornar um mero passante, transmissor de clichês. Isso, eu acho que seria uma função da formação, da educação, da cultura, estar atento para o discurso, né? Para os clichês, e tentar promover uma atitude de criação de linguagem, e não de um idiota banal que repete, reproduz, é um mero passador de discurso, né? Um mero ouvinte transmissor de banalidade. Eu acho que a banalidade talvez seja nosso maior inimigo, né? As banalidades e o clichê. Sempre foram, sempre são, mas eu acho que atualmente eles são muito promovidos, né? Tanto por essa estruturação bipolarizada, quanto também pelos discursos que apoiam esse tipo de construção de mundo. Uma diferença que a gente pode, então, sintetizar entre avaliação e julgamento. A avaliação é exatamente pesar, né, o valor dos valores. O julgamento é um dedo em riste que projeta a atenção apenas no outro, né? Pressupõe a isenção daquele que acusa e julga e, por outro lado, culpabiliza o outro, não é? O eixo é o outro e não exatamente a elaboração do próprio mal-estar, de por que eu estou me sentindo assim. É muito curioso porque, enquanto estava vigente o discurso mais do campo psi, né, psicanálise, etc., falava-se muito em chantagem emocional. Você está fazendo comigo uma chantagem, está tentando me culpabilizar. Atualmente, esse vocabulário sumiu. Não é? Não se fala mais em chantagem emocional, mas, ao contrário, se fala-se em gatilho. Você está, com o seu discurso, com sua ação, com o seu comportamento, está disparando um gatilho na minha direção. Eu acho que a gente pode usar, talvez, esse exemplo bem trivial, assim, de um determinado vocabulário que cai em desuso em favor de outro e que funcionam em regimes totalmente diversos. Chantagem emocional era o outro me incomodando, tentando me culpabilizar, e eu chamava atenção para a culpa, nietzscheanamente, inclusive. Não venha me culpar, me culpabilizar. Agora, quando eu uso o gatilho emocional, eu me sinto completamente apoiado na minha acusação e julgamento do outro. O outro me fez sofrer. E quando eu julgo o outro, eu também saio ileso. Né? Eu não tenho que refletir sobre meus afetos, meus sentires, as minhas reações, eu não tenho que refletir. Porque no campo psi era meio contrário, né? Você sofria e, a partir do sofrimento, você tentava entender a vida, como você age, como você é, e tentar até variar de conduta ou de modo de apreensão das coisas, mudar de perspectiva. Essa posição da vítima e do julgamento, ao contrário, não é? Eu estou bem instalado aqui na minha dor, não me venha me incomodar e não me venha me ofender, e você vai ser
culpado se botar o dedo na minha ferida, e eu vivo com essa ferida e eu vivo dela. E ela vive sempre supurando e eu sempre vivendo dela. É muito estranho, é muito curioso, porque não é uma perspectiva de elaboração do vivido, não é uma perspectiva de certo conforto dentro de uma situação complexa e de mal-estar, não é? Alimentando o mal-estar, na verdade. Então, também essa atitude de julgamento, ela tem a ver com uma espécie de achatamento das relações no campo online, porque é tudo muito imediato, você tem que causar impacto, o que causa impacto é o que mais manifesta, geralmente é a virulência ou a violência, e aí cada vez mais se reforça esse movimento. Ao mesmo tempo, aquele solitário se sente fazendo parte de algo, né? Há um sentimento de pertencimento porque, não é, eu compartilho e eu compartilho com certas identidades que se assemelham a mim, né? E a outra coisa que chama muita atenção é essa preocupação, essa insistência em afirmação e fixação de identidades, microidentidades, dentro da variação. Quer dizer, houve uma abertura para experimentação de outros modos de ser e viver, entretanto, se assiste atualmente também, e é uma tendência também presente, de fixação dessas identidades em grupos, né, minoritários. Quer dizer, por um lado, isso pode ter um vigor político e social de reivindicação, inegável. Por outro lado, também é uma cilada. É uma cilada que se apresenta a movimentos minoritários de reivindicação, que é a cilada de novas maneiras de fixar e, portanto, de esmagar a diferença, a heterogeneidade, as próprias tensões, né, que fazem parte da graça do viver. Então, essa espécie de ânsia, não é, por produção de regularidades e de homogeneidades também se manifesta atualmente. Talvez também favorecida por essa homogeneização dos discursos, por essa imediatez, por essa também necessidade de impactar discursivamente, chamar a atenção, uma atenção tão dispersa e tão fragmentada. Talvez também essas identidades tendem a se fixar por conta desse sistema em modo temporal e discursivo, né? que faz parte do mundo online, né? Dos tweets, das redes sociais, dos WhatsApps. Tudo é muito rápido e muito pouco afeito a uma temporalidade do diálogo, da discussão, da argumentação efetiva, que muitas vezes você argumenta, em todo debate é assim, você argumenta com um ponto de vista, mas já, na verdade, muitas vezes estando no ponto de vista do outro. É muito curioso isso, né? Num debate. Você, às vezes, defende uma perspectiva, mas você já supõe a diferença no outro e você, às vezes, quer que o outro te convença daquilo que você talvez também tenha alguma intuição, mas não esteja tão consistente ainda, não é? O Kleist, o Heinrich von Kleist, tem um texto de 1805 que eu adoro, que é a fabricação das ideias enquanto se fala. Quer dizer, precisa de tempo para fabricar ideias, que muitas vezes você começa a dizer alguma coisa que o rosto do outro, a presença viva do outro corpo, te devolve a metade da ideia que você ainda não sabia que tinha. Porque o pensar não é do eu, não é do ego, não é próprio, na verdade, é enquanto se fala que se aquece e se pensa, enquanto se escreve. E para isso a presença do outro, a presença de agora, vocês que estão aí filmando, registrando esse momento, me devolve ideias que eu não sabia que eu tinha. Então, essa presença viva do debate, do diálogo, do tempo necessário para isso, da atenção dedicada a isso, que a gente ainda tem nas nossas escolas e universidades, são, eu acho que, formas de resistência a essa velocidade atual. Entretanto, são atravessadas por essas outras temporalidades o tempo inteiro, evidentemente. Mas são quase que formas de resistência. Ficar 3 horas numa aula prestando atenção é uma forma de resistência. Você pode convocar seus alunos a resistirem também, nesse sentido. Isso pode ser interessante.
Mas é muito difícil, porque a nossa atenção já está toda dispersada, fragmentada, e a nossa temporalidade ela é toda também tramada para uma rapidez que, na verdade, que esses processos do pensamento vivo, enquanto se fala, enquanto se conversa, são estrangulados, né? Essa temporalidade está sendo cada vez mais estrangulada. E é ano a ano que a gente vai percebendo. É ano a ano. Então, vamos ver o que isso vai dar. Claro que não há modelos. Claro que não há uma figura modelar. Ainda bem, não é? Eu acho que desde Oswald de Andrade, em 1928, no Manifesto Antropófago, ele fala de roteiros. Há roteiros, há experimentações, não há modelos a seguir. Então, essa ideia de roteiros e experimentações eu acho muito rica. Ao mesmo tempo, também tem uma coisa importante, se pergunta se existe hoje alguém, algo. Eu acho que sempre vai existir. Aí eu também lembro um outro conceito que vem lá do Nietzsche, mas também está presente no Deleuze, que há sempre, durante a história, nuvens não históricas que estão atravessando a história. Há sempre essas nuvens não históricas dissidentes. Resta a gente perceber onde elas estão, como elas se manifestam. Muitas vezes, eu acho que na estridência espetacularizada contemporânea, talvez mais silenciosas, mais discretas, mais tímidas. A timidez passa a ser um grande valor, né? Nesse mundo espetacularizado, nessa sociedade espetacularizada. E também eu acho que é o conceito nietzschiano de extemporaneidade. Extemporâneo é aquilo que não é tributário desse tempo, não é desse tempo, não é desse momento, é contra esse tempo, mas talvez de uma maneira sutil, talvez de uma maneira silenciosa, delicada, de uma maneira não tão visível, de uma maneira tímida. Então é a questão da nossa percepção se aguçar para essa extemporaneidade que, com certeza, nuvens não históricas, extemporâneas, estão sempre presentes na história. A gente não deve confundir a história com o estado de coisas, né? E aí a gente recebe de presente do Bergson o conceito de virtualidade, que é o real sem ser atual. Então, as virtualidades desse mundo estão presentes, são reais, ainda não se dão a ver em estados de coisa, talvez se deem, talvez não se deem, mas estão sempre presentes, são sempre uma promessa e sempre podem se tornar evidentes, sempre, não é? Então eu acho que é trabalhar essas forças para que elas ganhem consistência e se atualizem, histórica e politicamente. Mas a gente nunca sabe. É sempre arriscado, é sempre um desafio e nunca vai ser pré-determinado, porque são nuvens não históricas. Como eu comecei falando, o provérbio do Guimarães Rosa, quer dizer, o provérbio popular Guimarães Rosa põe em epígrafe a hora e a vez de Augusto Matraga. Sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. O mal-estar, os incômodos, sempre foram, né, historicamente, culturalmente, pelo menos na nossa cultura, na nossa civilização, motores de transformação. O problema é que eu acho que atualmente há um certo mal-estar que é levado adiante como um trunfo, né? Isso é muito inquietante. Quando o mal-estar promove discussão, autocompreensão, autorreflexividade, reflexão sobre o mundo, sobre o que está perturbando, o que inquieta, aí eu acho que promove mudança. Mas quando se instala o mal-estar, depois equacionado como aquilo que você mais é e que você culpa o mundo, etc., né? Julga o outro e se aferra àquele mal-estar, aí é um problema, porque ele passa a ser um trunfo. Então, a aposta é que esse mal-estar possa ser mobilizador, né, de transformações. Em primeiro lugar, tentando compreender o que acontece. Porque o que acontece atualmente também é uma privatização do mal-estar, né? O próprio sistema do dispositivo de avaliação promove esse sentimento.
que se você não consegue vencer e vencer sozinho, se você não consegue ultrapassar-se, superar-se, vai ficando à deriva, em vez de você entender que isso é um sistema funcionando de alto potencial de exclusão, porque o capital financeirizado, o que ele mais promove é a exclusão. Quer dizer, o capitalismo sempre promoveu miséria e exclusão, mas agora de um modo assim exponencial. Então, se você não compreende o que está acontecendo como sistema de vida no mundo, você tende a privatizar o seu mal-estar como um complexo de inferioridade, como uma angústia, como frustração, como eu não consegui. E aí a tristeza, a depressão, os sintomas são visíveis. Quer dizer, você perde a dimensão crítica e não ganha nada com isso. O que você ganha é privatizar o teu sofrimento e se culpabilizar, inclusive. Quer dizer, o sofrimento é ainda maior. Porque a culpa é minha de eu não ter conseguido galgar esse sistema que é todo montado, como no diagrama da avaliação, para excluir. Na verdade, a exclusão não é um acidente desse sistema, é o funcionamento mesmo do sistema. É para excluir. E pegam-se forças, avaliam-se forças, comparam-se forças, hierarquizam-se forças para excluir. É exatamente com esse horizonte de exclusão. Então, que vários seres fiquem à deriva nesse modo, nesse sistema de vida, é uma necessidade. Ao invés de se entender isso como um sistema, e isso o pensamento, a reflexão crítica poderia favorecer, se privatiza, se individualiza, o sofrimento cresce mais ainda. E tem um outro elemento também, que é o medo do outro, não é? Esse mundo do risco e do desejo de manter tudo equilibrado e tudo sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de tensão, vai promover também o fechamento dos corpos, não é? Fechamento da porosidade da pele, que eu também já trabalhei esse tema, né? A nossa pele é porosa, ela vai se fechando e nessa pele fechada, os encontros esbarram e não penetram, as experiências não entram, elas apenas escorrem e se vão. Então há uma vida menos densa, menos vivida, menos intensa. Esse tema eu gosto muito, né? O nosso maior órgão é a pele. A nossa pele é o nosso maior órgão. E a nossa pele não é, como a gente imagina, algo que nos fecha, mas ao contrário, uma interface com o entorno, com tudo. Não é? Nossos poros são aberturas. Nossa pele não é fechada, ela é o contrário, ela é porosa, ela é uma membrana de comunicação. Aliás, é o nosso meio de comunicação mais importante, mais integral, a pele. E poros, esse nome que foi dado a essa textura da nossa pele, vem da mitologia grega, né? Poros, que é uma entidade mitológica, que é expediente, jeitinho, é a potência que te faz sair de situações de impasse. Aquela inteligência que percebe uma saída em impasses, em situações de impasse. Ele é filho de Metis, que é a astúcia. É a primeira mulher de Zeus, claro que ele não queria ter uma mulher que fosse a própria astúcia, ele a engole e incorpora, Zeus, né? Para continuar sendo o Deus Todo-Poderoso. Mas o Poros é filho de Metis, que é a astúcia, e é curioso porque tem um banquete em homenagem a Afrodite, que ele bebe e come, como todos os deuses faziam, desbragadamente, uma orgia. Ele depois vai dormir nos jardins. E passa pelos jardins uma outra entidade mitológica, que é Penia, que é a pobreza, que não tinha sido convidada, que se aproveita do sono de Poros e engendra o quê? Eros. É difícil traduzir Eros, mas digamos o amor, o desejo, né? Então, o que acontece? Nossos poros são onde circulam os afetos, circula Eros. O desejo está na nossa pele, na nossa superfície, não na profundidade. E se esses poros se fecham e se criam armaduras, a vida perde a intensidade, a vida... Então, eu acho que uma outra estratégia pode ser essa ideia de abertura dos polos,
da pele. Eu também já tematizei essa pele fechada como uma pele teflon, que não à toa emula, né, a textura digital, que é sem poros. Ela é fechada. O teflon é um material que foi inventado depois da Segunda Grande Guerra. Tem duas características. É o maior teor de impermeabilidade e a maior ausência de atrito. Então, ele desliza. Eu acho que o Teflon é bem assim expressivo, essa tecnologia desse deslizar na vida com os poros fechados, impermeáveis. Uma impermeabilização do corpo e uma facilidade de conectar e desconectar, de deslizar sobre a vida, sobre os afetos, sobre tudo. Na verdade, é um horror às tensões e aos atritos. Por isso também que tem, digamos que um efeito político, não é? Porque é um horror a atrito, horror à tensão. Vamos escorregar e está tudo bem, e nada me penetra, e nada é vivido. São as peles teflon, que eu acho que vão se constituindo nos corpos, e que dizem muito respeito a esse medo também aos vínculos. Então, em vez de vínculos, você tem conexões e desconexões, sem que aquilo te afete, sem que aquilo te mobilize, sem provocar sofrimento. É o sofrimento fora do sofrimento. É um outro tipo de sofrimento. É sofrer por uma diminuição e empobrecimento da vida. Eu acho que também pode-se produzir certos dispositivos de abertura de poros. Não sei, através de vários canais possíveis, né? Seja dança, teatro, seja artes em geral, seja pensamento, a abertura dos poros.